Estamos ao vivo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a amada igreja. Já estamos entrando online nesta manhã de EBD. Deus abençoe você e sua família. E queremos mais uma vez convocar a todos os irmãos que estão entrando na live para compartilhar. Glória a Deus. Tem sido uma bênção os cultos online e porque dessa feita, agora sempre nos períodos da manhã do domingo, também a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iniciaremos então o segundo trimestre, glória a Deus, que será sobre a Igreja Eleita, dessa feita no contexto da Epístola a Efésios, a Carta aos Efésios. E Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Vamos compartilhar nessa manhã, acordar um pouquinho mais cedo, né? Mas desta feita estamos em família, você e sua casa, onde tem reservado esse lugar para estar conosco, sempre acompanhando os cultos online e também na manhã de domingo, a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e sua família. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar aqui dentro do horário, falando sobre a Carta aos Efésios. Hoje inicia um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre é lições bíblicas, Carta de Efésios, como disse o Pedro. A Carta de Efésios, você que vai acompanhar aí durante esse trimestre, você vai aprofundar na Bíblia bastante, com certeza. Sei que a maioria dos detalhes aí será falado hoje, você já sabe. Mas no decorrer aí do trimestre você vai ter surpresas aí com a Carta de Efésios pelos detalhes, pela riqueza dos detalhes, pelo que Paulo conseguiu produzir nessa carta extraordinária, uma carta doutrinária para a igreja, uma carta prática com lições tanto doutrinárias quanto práticas. Paulo nunca foi um teórico, nunca foi apenas um teólogo estudando a palavra, ele era prático nos seus ensinos, Se vê bem isso na carta aos Efésios. Paulo permaneceu por cerca de 3 anos evangelizando os Efésios. Começou evangelizando ali na sinagoga por 3 meses, vendo que não estava uma evolução. Os judeus tinham dificuldade ali para absorver os ensinos de Paulo, Aí Paulo alugou um salão, vamos dizer dessa maneira, e continuou ensinando aos gentios. Uma estratégia dele, uma estratégia longa até, ele não permanece tanto tempo nas cidades, mas havia um objetivo com isso, pela dificuldade dos Efésios, pela idolatria dos Efésios. Efésios era uma cidade que era visitada, era portuária também, uma cidade que a sua base econômica estava no templo de Diana, que era um templo de mármore branco, de uma beleza extraordinária, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e na época era visitado. Dizem até alguns professores que se cobrava para entrar na cidade de Éfeso, tal era o volume de gente que frequentava a cidade devido ao templo, devido à beleza. Também havia um anfiteatro com 25 mil lugares, bastante grande para aquele tempo. Ela se situa hoje onde é a Turquia, Era uma cidade que era portuária, mas ela não ficava à beira-mar, ela era ligada ao mar pelo rio, se não estou errado, o rio Cáspio. Então, nas inundações da região, ela não era atingida. E os navios poderiam entrar ali e fazer a sua comercialização, que era a maneira única que tinham, naquele tempo, de comercializar suas mercadorias. A carta ela é dividida, as 13 lições estão divididas da seguinte maneira. A primeira aqui faz uma saudação aos destinatários. Da lição 2 à lição 10, fala sobre a parte doutrinária da carta aos Efésios, que se encontra nos 3 primeiros capítulos, a parte doutrinária. E a lição 11, a lição 12 e a lição 13, elas falam da prática cristã. Há alguns versículos aqui, tremendos aqui que nós vamos ler,
se o irmão Altair puder nos ajudar. Efésios 2, versículo 8 e 9. Nós vamos iniciar um pouquinho diferente hoje, sempre a gente inicia pelo texto áureo. Nós vamos iniciar com essa máxima aqui do cristianismo, que é a eleição, né, da igreja. Eu gostaria que o irmão Altair lesse Efésios 2, 9. 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. É uma máxima doutrinária bíblica. Não que a carta aos Efésios é melhor que as outras cartas, mas ele conseguiu um aprofundamento, ele conseguiu um ápice aqui de escritor, né, nesse momento aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que conversa conosco, conversa conosco de forma profunda. Esse versículo, outros versículos que depois nós vamos ler, por exemplo, em Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18, que trata da parte prática. Não tem uma parte mais prática do cristão do que Efésios 6, capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Então, Paulo foi muito feliz, e com vários exemplos aqui que nós vamos citar de passagens bíblicas aqui nessa carta, que tremendamente influenciou, não é? Mas vamos iniciar a nossa lição aqui. O texto áureo nos diz, o título é Saudação aos Destinatários. O texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A Epístola aos Efésios revela propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se também em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Eu lerei aqui e já iniciaremos aqui a introdução para nós comentarmos mais sobre a lição. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eles eram ao todo 12 varões. Paulo, quando chegou em Éfeso, né, ele foi em Éfeso na terceira viagem missionária, que vai datar em torno aqui de o ano 56 a 58 desta era, né? Ele chegando em Éfeso, ele viu que tinha alguns jovens já, alguns discípulos dele, né, que já estavam ali evangelizando, né? Perguntou para eles se eles já haviam sido batizados no Espírito Santo, e eles responderam: nós nem ao menos ouvimos falar sobre o Espírito Santo, né? Nós temos o batismo de João e nós estamos fazendo a obra aqui. Então Paulo lhes impôs a mão e eles foram batizados no Espírito Santo. É um batismo de poder, né? Um batismo para trabalho, um batismo para dedicação à obra. E a obra de Éfeso, a igreja em Éfeso começou dessa maneira, né? Começou com Paulo. A carta já fora escrito, ele já estava num ambiente de prisão. A carta já fora escrito em torno do ano 60 ou 61. Ele estava na prisão em Roma, foi a primeira prisão de Paulo. Alguns teólogos falam que houve a segunda, né?
a segunda carta a Timóteo, né? Já se vê Paulo se apresentando como velho, como, né, já muito vivido na obra, já chegando aos finais dos dias, né? Já se entende essa carta como o segundo aprisionamento de Paulo, né? Mas no primeiro, em Roma, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Éfeso, ele escreveu Filipenses e ele escreveu Filemão. Nesse contexto histórico de prisão, ele fala várias vezes nos versículos aqui na carta de Éfeso: eu, prisioneiro de Cristo, né, trago as marcas de Cristo. Então ele vai falando como se estivesse num ambiente de prisão mesmo, né, dessa maneira que nós entendemos. Então a carta foi escrita um pouquinho depois da passagem dele, como que querendo levar os efésios a um contexto espiritual. Porque qual que era o problema dos efésios na época? Era idolatria. Eles tinham um templo da deusa Diana, que em língua latina é Artemis, ao contrário, né? Artemis eu acho que é em língua latina e Diana em grego, que era influenciadora daquela cidade. Aquela cidade dependia daquilo, porque os artesãos faziam obras ali, né, produzidas por mãos humanas ali, referentes ao templo, e vendiam e traziam muito lucro para a cidade aquilo, né? E Paulo pregando de uma maneira tão própria, né? Por exemplo, ele abre a carta, a saudação: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Então ele vai amarrando todo o contexto, quase igual às outras cartas, como ele começa as outras cartas, mas ele vai amarrando de uma forma assim, tudo em Cristo, né? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazendo ali ao texto de que o verdadeiro Deus, né, é Jesus Cristo, é o único Deus. Então ele vai trazendo os Efésios para esse contexto. Por isso que ele abre a carta dessa maneira, né, que foi endereçada aí aos Efésios, para que seja lida na igreja de Éfeso, né? Então Paulo sempre faz dessa maneira, ele abre o trabalho, né? E ele percebendo espiritualmente os problemas, né? Às vezes nem chega as notícias, mas ele já tem ali que o Espírito Santo comunica a ele e ele já vai preparando as cartas corretivas, né? Também Timóteo assumiu essa igreja como pastor, né? E Paulo escreveu 2 epístolas a Timóteo, assim, de uma maneira bem clássica, de uma maneira bem episcopal, dando as qualidades do bispo, as qualidades do pastor, né? Então ele foi amarrando tudo em Cristo. Ele compara nessa carta também a igreja e Cristo, essa união, a união de um casamento, né? Fortalecendo a ideia do casamento também, porque ali também não tinha uma ideia tanto, como essa deusa Diana era deusa de fertilidade, né? E tinha sacerdotisas ali no templo que tinham relações sexuais com as pessoas, então não era tão valorizado o casamento, não é? Bebedeiras também nessa cidade eram comuns. Então ele foi tratando já nessa carta com poucas linhas, com poucos capítulos assim, mas de uma maneira profundíssima, de uma maneira, não é, bastante proveitosa. E essa carta também ela pode ser lida não só para os tempos de Paulo ali em Éfeso, mas pode ser lida para os dias de hoje, não é? Pode ser lida em qualquer igreja, porque ela é uma carta assim de uma profundidade cristã, doutrinária e prática muito útil para a igreja, né? Tem até um autor aqui que diz que é o Evangelho nas regiões celestiais, né? A carta aos Efésios pode ser chamado, né, na linguagem dele, Evangelho das regiões celestiais. Tal a profundidade que ele conseguiu alcançar nessa carta. Então é isso que nós teremos nesse trimestre. Outros professores também nas próximas aulas aí vão comentar sobre essas lições. Vamos iniciar aqui a introdução.
A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Os irmãos também podem comentar aqui. É só dentro do contexto a qual já expôs, nessa manhã nós vemos só uma observação, né, para incrementar, vamos dizer assim, aquilo que o Dr. Marcos já falou, que na verdade Paulo, quando passou pela primeira vez em Éfeso, nós encontramos aqui no capítulo 18 de Atos, né, a partir do versículo 18 até o versículo 28, que na verdade ele chegou em Éfeso a sua primeira passagem na segunda viagem missionária. No final da segunda viagem missionária, então ele passa apenas 3 meses ali, prega na sinagoga e, vamos dizer assim, que ele passa a princípio a responsabilidade da igreja para aquele casal chamado Priscila e Áquila, que o tinha acompanhado desde Coríntio, né? E depois, logo em seguida, a partir do versículo 24, aqui de Atos 18, Apolo também ele vai a Éfeso, né? Ele chega a Éfeso e ele traz, vamos dizer assim, ele era um homem poderoso nas Escrituras, como fala aqui no versículo 24 do capítulo 18, e era instruído no caminho do Senhor. Já o contexto que o Senhor passou, né, quando ele chega ali, e na verdade, já na sua terceira viagem missionária, ele chega novamente a Éfeso, né? Então o povo, a igreja, era bem instruída, porém ainda não tinha ênfase no batismo com o Espírito Santo, né? E quando Paulo chega, ele faz a pergunta àqueles 12 varões, né, se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E ali Paulo impôs as mãos sobre ele, mas já era uma igreja muito bem instruída na palavra, pois Apolo, durante aquele período, instruiu a igreja. Muito bem. Vamos seguir. Autoria e data. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos capítulo 22, 25. Um erro que eu vejo também, conversando na igreja, por exemplo, as pessoas dizem que mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Né? Ele tem um significado aqui em hebraico, né, Saulo, que é solicitado, e Paulo no romano, né, no latino, na língua latina, significa pequeno. E ele sempre escreveu como Paulo. Ele preferiu, né, dos dois significados, ele preferia Paulo nas cartas. Até mesmo que ele era apóstolo dos gentios, eu acho que não ia ter esse choque. Não ia ter choque. Já Saulo vem daquela, vamos dizer, daquela raiz de Saul, porque ele era da tribo de Benjamim. Aí talvez os pais dele colocou Saulo. Nós vemos que o evangelista Lucas, ele relata, né, aqui a partir do capítulo 19, ele mostra o encontro de Paulo com Jesus. Isso. Né? E ele vai, primeiro, nem mesmo Deus, Jesus, quando ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco, ele nunca falou, Deus nunca falou assim, olha, Paulo, quando ele mandou Ananias ir lá ter com Saulo, ele não falou, ó, vai lá e tenha com Paulo, não. Isso. Né? Então o evangelista Lucas, ele foi bem claro, né? E ele então, ele fala a partir do capítulo de número 18, a partir do capítulo 20, verso 20, se não estou enganado, ele comenta a respeito que aí ele chama pela primeira vez de Paulo, e daí em diante é Paulo, Paulo e Paulo. Aí o próprio Paulo também, ele nunca citou o nome dele como Saulo. Por quê? A intenção
de Deus usar Paulo foi para levar a palavra aos gentios, né? Porque o nome Paulo, ele já vem, né, da parte do pai dele, que o pai dele era romano, né? Então, ele era um nome gentílico, enquanto que Saulo era um nome judaico. E ele, né, não foi preparado para levar a palavra aos judeus, mesmo porque os judeus negaram, né, não quiseram. Então ele partiu para os gentios. Então nada mais certo que ele usar o nome de Paulo. Lá no capítulo 19, capítulo 13, versículo 9, nós vemos que Paulo, o evangelista Lucas, né, 13:9 diz assim, ó, todavia Saulo, que também se chama Paulo, né? Então ele tinha dois nomes, um de tradicional gentílico e outro judio, né? Romano, melhor dizendo. Um hebraico e um gentílico, né? Então, aí a partir dali, né, que o evangelista Lucas, ele deixa bem clarinho aqui, né, para nós termos noção. Então, Paulo, ele usou o seu nome por parte de pai. Tanto é que teve uma grande influência lá com os romanos, quando ele estava sendo... porque ele foi preso, eles iam açoitar eles, amarrar ele para açoitar ele. Mas aí Paulo fala assim, olha, é lícito vocês me açoitarem sem ser julgado antes? Porque eu tenho, né, descendência, cidadania romana. Né? Muito bem. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Gálatas 1:1. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 1, o preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1, o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas de prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. A chamada de Paulo, ele foi chamado, Jesus, né, falou para ele, eu vou mostrar quanto importa você sofrer para que meu evangelho seja pregado aos gentios. Todo mundo acha bonito a carreira de Paulo, né, e foi, né, 13 epístolas, né, na Bíblia. O Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13, quiçá 14 com a carta de Hebreus, que não tem um autor definido, pode ser que seja dele também, apesar da escrita ser um pouquinho diferente da maneira que ele escrevia, né? Então ele é importantíssimo, mas a chamada dele foi a chamada que quanto importa sofrer para que o meu evangelho seja pregado, né? Então pouca gente hoje teria, né, apreciaria uma chamada dessa. Paulo não teve opção de definir se queria ou não, né, ser. Deus pegou ele ali e falou, agora você vai ser um vaso escolhido. Né? Então a chamada dele foi muito forte, teria que ser ele naquela época, né, para fazer essa integração com os gentios, né? Não poderia ser Pedro. A gente pode até ler um versículo aqui em Gálatas 2, Altair, se puder, Gálatas 2, versículo 7, né? Foi confiado o evangelho da incircuncisão a Paulo, da mesma maneira que foi confiado o evangelho da circuncisão a Pedro. Isso está relatado já em Gálatas. Diz assim a palavra, Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios.
A palavra é tremenda, né? Chegou aos judeus e chegou aos gentios assim, com força. Até os dias de hoje tem sido assim. Os irmãos querem comentar? Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 dessa era. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 d.C., tendo Tíquico como seu portador. Paulo escreveu e Tíquico levou à igreja. Destinatários. Vamos para o item, para o segundo tópico aqui. Né? Destinatários. Alguns teólogos encontraram a carta aos Efésios sem essa citação aos santos de Éfeso, que está ali no versículo 1, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 1. Né? Então, pode ser que essa carta seja uma carta circular. Né? Alguns teólogos têm essa teoria, vamos dizer, que seria uma carta circular às igrejas, que rodaria em Éfeso, rodaria em Colossos, rodaria em Coríntios, uma carta circular, né? Ou algumas outras linhas de pensamento diz que foi uma carta aos Efésios mesmo. Qual versículo que nos diz que pode ser uma carta circular? Ela vai encontrar também numa outra epístola que foi feita na prisão, né? Que é a epístola de Colossos, de Colossenses. Por favor, está aí, capítulo 4, versículo 16. Tem algumas citações de epístolas circulares escritas por Paulo nesta época. 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o siga na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, leve-a vós também. Amém. Então, algumas cartas que foram escritas como um pastor presidente escreve e faz rodar ela nos campos. Tá? Então, pode ser, a gente não vai ter como confirmar isso aí, mas é uma hipótese. Não é? Uma vez me perguntaram qual que era a diferença de carta e epístola na escola dominical e eu não sabia diferenciar. Na escola eu fui aprender aqui estudando nessa lição. Epístola é uma carta com um toque menos pessoal. Não é uma carta informativa apenas para trocar informações. Muita gente que está participando da live aí nunca escreveu uma carta, não é? Aqui não sei se os irmãos escreveram, mas eu já escrevi cartas. Né? De escrever cartas. Então a gente colocava algumas informações e aguardava algumas informações via carta. Era uma coisa até comum. Agora a epístola, ela tem um cunho menos pessoal. Então essa seria uma diferença. A epístola é um tipo de carta, só que com cunho menos pessoal. Ela é uma carta informativa, como nós vemos aqui para os Efésios aqui, uma quantidade de informações que é útil até o dia de hoje, mas uma quantidade tremenda de informações aqui. Né? Então, destinatário, nós temos essas duas vertentes que também não muda nada. Que se não foi escrita direto para Éfeso, mas foi escrita para Éfeso também e para a nossa igreja também, pela profundidade dela. A cidade de Éfeso, vamos lá, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, em colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava um estádio com a pista de corridas e arena, onde aconteciam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore,
A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso aí vai estar em Atos, capítulo 19, do versículo 27 a 29. Ali Paulo teve uma situação ali que as pessoas o cercaram, o impediram de continuar falando, levaram até esse teatro, né? E ele conseguiu se desvencilhar das pessoas ali, que poderia até ter saído ali uma situação muito pior para ele, né? Mas as pessoas não o viram como uma coisa boa para Éfeso no momento. Só que ele fundou a igreja, fundamentou a igreja, e de lá passaram pastores e a igreja seguiu caminhando. E Marcos, mesmo porque aqui nesse período aqui, Paulo ele começou aqui a mostrar para os efésios, né, que existia um Deus sobre todas as coisas. E os efésios eles estavam aqui muito fechados, né, idolatrando essa deusa Diana, né? Então nós vemos que Paulo ele achou ali uma brecha para entrar e mostrar Jesus, né, o Salvador que todos precisavam. É como se Efésios na época eles tinham uma adoração incrível, né, que eles ficaram, aqui o texto bíblico relata que depois dessas confusões todas que aconteceram lá, eles ficaram por mais de 2 horas gritando, falando em vozes altas, né, Diana, a deusa, né, gritando pelo nome dela. Veja que situação, né? E nós vemos que Paulo ele batalhou contra isso, mostrando o caminho, que era Jesus, né? Então nós vemos em outros lugares também espalhados pelo mundo aí, pessoas idolatrando coisas, né, que Deus não admite esse tipo de coisa. Então Paulo mostrou para eles o verdadeiro caminho, mas eles estavam tão fissurados, tão de mente fechada, que eles não aceitaram, né? Aí se você parar e pensar assim, poxa, mas durante 2 horas para adorar a Deus, quem é que fica 2 horas? Nós vamos ao culto na igreja, 1h30, as pessoas reclamam de ficar sentada, e agora esse povo ficou 2 horas gritando pelo nome de uma deusa, né? Tudo que eles tinham com medo, mas isso aí envolvia o quê? Né? Comércio, né? Fazia-se lá nichos de prata para vender, para a idolatria, né? Então o povo, eles estavam de mente fechada, e Paulo então, como ele recebeu essa incumbência aqui, diretamente de Jesus, de mostrar o Evangelho, né, para Efésio, para os Efésios ali, então ele achou uma brecha ali e começou a pregar a palavra. E o texto bíblico, se você verificar lá, que fala que eles ficaram tão bravos com ele, tão irados com eles, porque eles falam assim, olha, e muitos, né, já se converteram, né, para essa nova doutrina que esse Paulo vem trazendo. Então eles estavam preocupadíssimos com isso, né? E é isso que nós temos que mostrar para o povo, né? Jesus é o Salvador, né? Então não tem outro intermediário, não tem, né? O caminho é Jesus, né? Jesus fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo estava mostrando isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida para vocês. Doutor, eu achei interessante 2 colocações, inclusive olhando ontem um pouco a respeito da exposição do pastor Aguinaldo Beck, né? Ele separou essas 2 palavras, graça e paz, né? A graça, ele respalda como a causa. Quando Paulo, no versículo 2 da carta, diz, a vós, graça e paz da parte de Deus. A graça é a causa e a paz é o resultado da graça, não é? Então, nós vejamos aí a causa e o resultado. Por quê? Porque, sendo Éfeso, naquela época, alguns historiadores chamam berço econômico da Ásia, ou chamavam até mesmo o Banco da Ásia. E também o berço da idolatria, até porque o templo de Diana
era considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Isso. Né? Aquela deusa que ela tinha vários seios nela, né? Ela era composta de vários seios, porque mostrava ali a sensualidade, os cultos promíscuos que eles faziam de prostituição e tantas outras coisas. E havia uma idolatria terrível. As pessoas fluíam de todas as partes, né, para essas abominações, vamos dizer assim, diante dos olhos de Deus, que era uma das abominações do mundo gentílico naquela época, mas é nesses lugares aonde a graça de Deus se manifesta mesmo. E Paulo escolheu esses lugares que aos olhos humanos pareciam ser impossível, mas é aonde a graça superabundava. E dentro do próprio contexto, nós vamos ver que até os lenços, os aventais e coisas extraordinárias começou a acontecer ali em Éfeso, até o ponto das pessoas pegarem aqueles livros de magia, de feitiçarias e queimarem peças de prata em um valor absurdo, porque a graça é o valor imerecido, né? A gente vê essa ênfase maravilhosa que a graça produziu ali em Éfeso. O item 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Aqui é interessante que eu vejo, não é? Foi assim o ápice de milagres acontecendo ali na vida de Paulo, não é? Em todas as cidades aconteceram milagres, mas ali foi onde Deus foi mais notório através de milagres, né? Batismo com o Espírito Santo, conversões, né? Lenço dele e avental era usado para curar os enfermos, mas ele nunca reproduziu isso em outras cidades. Você não vê ele levando os lenços dele, as pessoas levando em Coríntios, né, em Colossenses, né, em Filipenses. Então, ele não criou um modismo com isso aqui, Paulo. Muita gente hoje, muitas denominações hoje levam para esse lado, né, e não tem base bíblica para ser um modismo, porque os milagres são operados, como quando Jesus fazia milagres, era num daqueles dias encontrou o cego, num daqueles dias pregou a multidão, num daqueles dias encontrou uma mulher samaritana. Então, eram coisas assim, Jesus sabia que ia acontecer, mas eram esporádicas, não tinha um regramento através daquilo, né? Eu entendo dessa maneira. Então, tem muitos ministérios fundamentados nisso, e não tem fundamentação bíblica para tanto, uma reprodução, não é? Esses dias eu vi em outro ministério, como a gente participa de cultos devido aos gideões internacionais em outros ministérios, nós vimos um ministério que ia receber um pastor, um obreiro, que ele usava a unção de Eliseu e de Elias. Ele passava a porção dobrada do que ele tinha para o povo. Isso aí não tem transferência de unção. Não tem base bíblica, porque não tem reprodutibilidade. O que Eliseu viveu com Elias ali, foi para aquele momento, foi para aquela situação ali que ele viveu. Não tem como reproduzir, não tem base bíblica, eu não vejo base bíblica. Pode ser que eu tenho caminhado pouco ainda, mas pode ser que alguém tenha alguma explicação melhor, mas eu não vejo reprodutibilidade. Na verdade, não existe transferência de unção. A gente vê isso propriamente dito ali, na imagem das 10 virgens, né? Na última hora ali, as virgens loucas quiseram o azeite que estava nas virgens, né, prudentes. E ali, não, vamos comprar. Né? Então não existe transferência de unção. Você tem que buscar do alto, né? A unção. O que tem é uma busca, uma consagração, uma santificação, né? Da fonte que é o da Senhor. Da fonte que é o Senhor. Ele sim,
ele espalha tudo para todos, né? Mas ele é a fonte, né? E buscar qual é a sua, né? Não querer a do outro. A do outro é do outro. Deixa pro outro. Né? Amém? Vamos seguindo. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, metrópole mais importante daquela região. Então já comentamos isso aí, que possivelmente pode ser uma carta circular, né? Que também sendo circular foi ótima da mesma maneira. Ninguém tem como tirar o mérito da carta aos Efésios, não é? E a gente poderia até trazer aqui algumas considerações sobre a carta, né? Alguns versículos aqui. Você quer comentar alguma coisa dessa saudação epistolar dele? No princípio? Bom, só um ponto interessante que eu achei do comentarista Barclay, né, inclusive eu separei aqui. A primeira coisa é a questão quando ele se dirige, né, a carta aos Efésios, não diferente das outras cartas, é claro, quando ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Né? A palavra apóstolo, que é bem conhecida na ênfase, ela vem do verbo grego apostolém, que significa despachar ou enviar, e descreve ao que é enviado para despachar uma tarefa especial, né? Que não foi diferente quando Jesus então enviou os seus discípulos, que era para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas naquela época, essa ênfase aqui que Paulo traz a princípio na saudação, Barclay, ele traz um contexto que naquela época o Sinédrio, que era a corte suprema judaica da lei, em matéria de religião, eles mantinham a sua autoridade sobre cada um judeu em todo o mundo. O que acontece? Ele aplica da seguinte maneira: quando o Sinédrio tinha chegado a uma decisão, entregava a um dos apóstolos, né, que participavam do Sinédrio, ou seja, alguém que iria ser enviado, para então levar essa decisão por sua vez e transmitir às pessoas interessadas que verificasse o seu cumprimento. Quando esses apóstolos partiam, não fazia simplesmente por autoridade e poder próprio. Ele estava respaldado e acreditado pela autoridade do Sinédrio, a quem representava. Aí ele aplica agora para os cristãos. Ele diz, então, os cristãos, eles são representantes de Cristo no mundo, né? Mas não levam a cabo esta tarefa por virtude própria. Nós não levamos por virtude própria de nós mesmos, mas nós somos enviados para levar, então, a virtude de Cristo e o poder de Jesus Cristo. Né? Por isso que os apóstolos eles foram enviados. Aí ele usa esse contexto que já existia no próprio Sinédrio. As pessoas que levavam, então, certas tarefas, eles eram enviados. Aí vem essa palavra, apóstolo, que Paulo, então, dita na carta. Né? Paulo, apóstolo, enviado de Jesus Cristo. E também nós podemos ver aqui, né, que ele se dirige assim, ó, aos santos e fiéis. Né? Porque a palavra santo, quer dizer, santos são pessoas que foram separadas. Mas separadas para quê? Né? Fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a quê? Olha, separadas para um propósito muito grande. Porque, veja, Deus, antes da fundação do mundo ainda, ele já tinha preparado um plano salvífico. Né? Porque ele é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Então ele sabia que Satanás ia se rebelar contra ele. Ele sabia que o homem no jardim do Éden iria cair também. Né? Mas ele já tinha um plano, né, providencial. Então, ali quando Paulo chegou aqui em Éfeso, né, então, já tinha ali uns 10 anos mais ou menos. Após a fundação. Após a fundação. Então, já tinha pessoas que já tinham conhecimento. João,
Já tinha chegado ali também o batismo de João, né? O próprio Apolo trouxe Apolo. Então, se você vê lá, capítulo 18, versículo 24, né? Vamos ler aqui, ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Quer dizer, conhecia muito a palavra de Deus, né? Conhecia muito, mas ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo ainda, né? Quando Paulo chegou e mostrou o caminho, logo eles foram batizados com o Espírito Santo. É por isso você vê lá na frente, né, que há uma guerra lá. Olha, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E assim vai, né? Então nós vemos que a palavra, aqui quando dirigiu-se aqui no versículo aqui, ó, essa saudação aos santos e fiéis. Então santo é separado. Fiéis a uma causa, a causa de Deus, que é o Evangelho, né? É aquilo para o qual nós estamos nos preparando e levando o conhecimento das pessoas, né? Ser santo, separado do mundo. O mundo tem muita coisa para oferecer, mas são boas? É isso que temos que analisar. E somos fiéis àqueles que são separados. Estão sendo fiéis ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Fica aí a pergunta e a resposta para você, né, indagar consigo mesmo, né? Vamos ler aqui alguns assuntos que trata a Epístola dos Efésios. Como nós falamos, talvez não tenha na tua apostila, mas eu vou ler aqui, né, alguns princípios aqui da parte doutrinária e da parte prática, né? O que tem aqui no versículo. Por exemplo, a carta aos Efésios é dividida assim, né? Da parte doutrinária que vai até o capítulo 3, o primeiro capítulo, os versículos 1 e 2, fala sobre a saudação, né? No capítulo 1, do versículo 3 ao 14, fala sobre a preeminência de Cristo Jesus na redenção, né? Um assunto. Outro assunto aqui, ó, que pode ser tratado também, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. O capítulo 1 também, do versículo 15 ao 23. Então, tudo isso aqui é parte doutrinária da igreja, que Paulo vem colaborando. O capítulo 2, né? Resultados da redenção em Cristo. O capítulo 2 inteiro e o capítulo 3 até o verso 13. O final do capítulo 13, né? O final do capítulo 3, a gente observa a oração por poder. Então são divisões doutrinárias que Paulo fez que para nós tem um valor pleno hoje, né? De nós entendermos sobre esse assunto, né? Muitas pessoas eles gostam só de participar do culto, eles não gostam às vezes de se dedicar à leitura da palavra, né? E para nós nos dedicarmos à leitura, nós temos que nos aprofundar, nós temos que pegar as pessoas mais experientes, não é? E estudar elas, estudar o que elas estudaram, para a gente poder entender. Senão fica muito raso o nosso estudo. Então, de parte doutrinária, de parte prática, o que poderemos citar aqui? Dentro aqui do que está escrito na revista mesmo, ó. Implementando o propósito de Deus, parte prática, do capítulo 4, que é maravilhoso, capítulo 4, versículo 1 ao 16º. Fala sobre a unidade da fé, um só corpo, não é? E Cristo em todos, não é? Nós entendemos aqui também, ó, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, o capítulo 4, final do capítulo 4 e o capítulo 5, não é? Aplicando a autoridade de Cristo nos relacionamentos do lar. Também é doutrinário, falando como deve ser o comportamento dentro de casa. Isso está no capítulo 5, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Né? Aí, no capítulo 6, versículo 10 ao 20, fala sobre estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Não tem outro aprofundamento maior, prático para o cristão, né? Que nós estamos em batalha espiritual, do que Efésios 6, de 10 a 20. As armaduras de Deus, o escudo da fé, os pés da preparação do Evangelho,
não tem uma base prática mais profunda do que essa passagem na Bíblia, falando sobre batalha espiritual, que nós estamos em batalha espiritual, não só hoje, né, mas nós vivemos em batalha espiritual. Então, parte prática está aí, né? E conclusão, que seria o finalzinho do capítulo 6 da carta. Então, são lições preciosíssimas aí que Paulo nos deixou através da carta aos Efésios e que nós, né, vamos estar estudando esse trimestre aí, aprofundando e aprendendo, né? E você pode colaborar conosco também, enviando comentários, né? Participe. Escola Dominical é uma base, né? É uma base da igreja, com certeza. Então, acho que finalizamos o item 2 aqui, né? Destinatário, até passamos um pouquinho do assunto, mas é que é próprio da escola dominical, uma coisa vai puxando outra e é um momento que nós podemos trocar experiências. Às vezes você está no celular, hoje está mais difícil, mas em breve nós estaremos juntos de novo no templo aí, né? Com certeza e sem perdas, né? Deus é mais, né? Ó, propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outros tipos de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, ele deveria adotar um novo estilo de vida em Cristo. Capítulo 2, do verso 1 ao 10º. Se tiver tempo, nós vamos ler depois, porque essa passagem aqui é salvos pela graça, da onde nós saímos, das trevas que nós saímos, não é? Para a graça de Deus que é imerecida. Graça de Deus que ela, né? Ela é por eleição nos critérios de Deus. Nossa mente é pequena para englobar isso, né? Como que pode ter uma eleição? Como é que tem salvos na igreja, né, que vinham das mais profundas trevas e hoje são bênçãos na casa do Senhor? Como que nós podemos, né, pessoas antes arrogantes, que hoje são humildes e participam, né, participam e crescem na palavra? Como é que nós podemos entender isso aí? Como é que nós podemos entender a graça? Não é? Nós não vamos entender. Né? Nós não temos como entender a graça de Deus, temos que aceitá-la. E Paulo coloca esses critérios aqui da graça para nós entendermos, né? Vários critérios da graça aqui. E se tivermos tempo, vamos ler sim, aqui alguns versículos a mais para nós termos mais entendimento da epístola, né? Ó, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal de redenção para ambos, não é? Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 18. Vamos ler? Vamos ler essa passagem, Otair? 2, 11, 18? Isso. Ó, diz assim a palavra: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez apenas um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia
em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Havia uma divisão muito grande entre judeus e gentios. Os judeus não queriam, vamos dizer assim, dessa maneira, não queriam que os gentios, eles queriam que os gentios se comportassem como eles. Então, o grego que vinha para a obra, ele queria que seja circuncidado, por exemplo, já de adulto. E para o grego aquilo era um insulto, uma coisa horrenda, uma agressão, né? Então, os judeus queriam que eles tivessem os mesmos costumes. E Deus colocou Paulo aqui para trazer os gentios, né? E que os gentios convivessem com os judeus, mas por regras espirituais, por regras da graça, né? E a epístola aos Efésios, ela trata desses assuntos aqui, né? Que nem a circuncisão é nada, nem a incircuncisão é nada, se você estiver dentro da graça de Cristo, se você tiver um arrependimento sincero em Cristo, né? Passa-se por cima disso aqui, porque a lei da graça, vamos chamar dessa maneira aqui, ela é superior, né? O novo concerto, ele é superior ao antigo concerto, né? O Antigo Testamento, ele condenava todos achavam erro ali no Antigo, todos tropeçavam ali na pedra, né? E no novo concerto, no Novo Testamento, dá oportunidade até ao pior, mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, se houver arrependimento sincero, né, no seu coração, seus pecados serão perdoados, como foi o ladrão da cruz ali, foi perdoado os pecados dele ali, porque houve arrependimento, né? Então, Deus queria unir os dois, né, tanto os gentios como os judeus, num único povo aqui, pela graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie, né? Então, foi colocado dessa maneira por Paulo, dessa maneira doutrinária, para que nós entendêssemos isso aí, mesmo que pessoas com costumes diferentes possam vir para a palavra e dentro da graça, né, dentro de um denodo da graça, eles alcancem a mesma salvação, né? Nós fomos enxertados ali, né? Como os judeus não pregaram, né? Jesus Cristo veio e pregou para nós, né? Nos deu oportunidade de salvação. Eu queria que o Pedro comentasse um pouco sobre isso. Bom, uma das ênfases da graça, a qual nós já tocamos, que é o favor imerecido, eu também destaquei, um ponto interessante aqui nesse estudo, que a graça ela descreve sempre um dom, e um dom que o homem não pode obter por si mesmo, e que nunca ganhou nem mereceu em forma alguma, né? Quando o presbítero Altair deu a ênfase da saudação de Paulo, né? A princípio, quando ele se dirige aos santos, né? Aos santos, em Éfeso, ou seja, ele dá a localidade daquele povo que estava separado dentro de uma esfera pecaminosa terrível, mas que tinham sido separados. Eles não saíram de Éfeso, eles estavam em Éfeso, né? A igreja estava ali, dentro do contexto cultural, porém eles estavam separados espiritualmente. Em Cristo Jesus, eles agora viviam uma vida fiel, uma vida de quebrantamento, uma vida separada, santificada daquele sistema pecaminoso terrível. E isso só a graça produz no homem, esse dom, né? Nós podemos estar dentro de uma esfera cultural, de um contexto pecaminoso terrível, mas a graça de Deus ela já nos separou, a luz já resplandeceu em meio àquelas trevas, em quem? Em meio à igreja, como Jesus ele disse, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Então a igreja do Senhor, que era uma igreja poderosa a princípio, né? Principalmente quando Paulo retornou ali a Éfeso e começou um grande avivamento ali. Então nós vamos ver essa ênfase.
do que produz a graça naqueles dias e nos dias atuais também, né? A igreja do Senhor cresce em meio a um sistema pecaminoso terrível, mas a Bíblia diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Amém. Então, seguimos. Sob essa premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Né? A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, o cabeça, né, capítulo 1, 22, capítulo 4, 15, capítulo 5, 23. E a igreja, o corpo, capítulo 1, 23, 4, 12, capítulo 5, 30. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Vamos parar um pouquinho aqui, que tem muita coisa aqui, né? A gente já segue. Então, vamos falar sobre aqui, ó, esse item aqui, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Então, lê pra gente, irmão. Capítulo 1 de Efésios, 13 e 14. Nós vamos ver o Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. A gente estava falando sobre a graça imerecida, que está basicamente no capítulo 2. E aqui no capítulo 1, Paulo deixa uma passagem aqui, que eu não sei se todo mundo já prestou atenção nessa passagem, né? Do Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Né? O irmão vai ler aqui. Vamos começar pelo versículo de número 12, que diz assim, ó: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O penhor está no 14? Está no 14. Está no 14. O penhor da nossa salvação. O que é penhor? Quando você vai penhorar alguma coisa, você está precisando, por exemplo, de algo, você vai no banco lá e penhora. Penhora a sua casa, penhora alguma coisa ali. Né? E ele te dá um documento ali e te dá o valor por aquele penhor que você colocou ali. Então, Jesus nos deu a salvação pela graça, como nós temos lido até agora. Né? E ele colocou, para nós termos certeza dessa salvação, ele nos deu a presença do Espírito Santo como penhor da salvação. Então, como que você vai ter certeza da sua salvação? Você vai ter certeza pela presença do Espírito Santo na tua vida. Que isso aí foi o penhor, né? Jesus deu a salvação para nós. Mas como é que nós sabemos disso? Porque ele deixou um penhor. Ele deixou a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, para você ter a certeza de salvação, você tem que ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Se você não tem a presença do Espírito Santo na tua vida, você não tem certeza de salvação. Né? É profundíssimo, eu demorei muito para entender esse versículo. Não é? Mas é um versículo muito profundo e colocado também na carta de Efésios para nossa meditação. Então, a única coisa que nos dá certeza da salvação é a presença do Espírito Santo. Então, que nós não percamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos conviver com a presença do Espírito Santo. Né? Nós vimos, acho que em Salmo 51, que Davi fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Após Davi ter caído naquele grande erro, né? Ele
O Senhor, não retires de mim a tua presença, quer dizer, o teu Espírito, Teu né? Espírito. Não me lance da tua Não me presença. lances fora da tua presença. São 6 itens ali, em 3 versículos do Salmo 51 e 3 versos do Salmo 51, que são tremendos, né? Davi falando sobre isso aí. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Né? Porque a presença do Espírito Santo, ela nos dá a certeza de salvação. É a única coisa que nos dá a certeza de salvação, porque foi o penhor que Jesus nos deixou. Né? Por que nós vamos viver uma vida santa, separada, como foi dito aqui, fugindo das ofertas do mundo? Né? Porque Deus nos deu o penhor, né? Que é o Espírito Santo, da nossa salvação. Então Ele nos deu a certeza da salvação através do Espírito Santo. É isso aí que nos motiva, né? Nos embala a viver uma vida separada. Claro que teremos erros, mas erros que a gente tem que pedir perdão. Não tem como a gente... Acidentais. Não são costumeiros. Né? Ninguém vai pecar de maneira costumeira para que a graça seja maior. Isso é colocado nas epístolas aqui de Paulo também. Né? Então, que se ocorrerem os erros, as falhas que vão ocorrer, que sejam esporádicas, sejam, né, acidentais. Amém? Seguimos aqui mais alguns tópicos aqui dessa carta aqui. No item 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito, que está no capítulo 4, falando de uma forma maravilhosa na unidade também do Espírito Santo, e os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez, do que se espera que a igreja faça. Então, a parte doutrinária, nós pincelamos algumas coisas, né? E vamos ler o 4, ali o começo do capítulo 4, falando sobre a unidade da fé, que é o que ele espera da nossa prática cristã, seja dessa maneira. 4 de Efésios. 7 versículos. Vamos, acho que eu vou até o 8, se eu não estiver errado. Efésios 4, a partir do versículo de número 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Não é? Então, unidade da fé, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é? Então, igreja do Senhor, ela não tem grupinho, né? Igreja do Senhor não tem, não é, divisões. Claro que você vai ter a tua zona de conforto ali, aquelas pessoas que estão mais próximas de você, não é? Mas aquelas pessoas que você tem diferença, suportando-vos uns aos outros em amor, não é? Nós somos parte de um corpo, nós somos parte de uma igreja, né? E nós devemos praticar. O 4 já é a parte prática da igreja, né? Então que as nossas dificuldades aí, nós peçamos a Deus para nos tirar essas dificuldades, né? De relacionamento que às vezes aparecem dentro da igreja, divisões, né? A gente vê tanta divisão de denominações, né? Então isso aí está faltando um pouquinho de prática cristã, né? Está faltando do que Efésios colocou ali no capítulo 4. Então está faltando um pouquinho essa unidade da fé, a gente vê um pouco esse déficit, né? Isso é prática cristã. Então nós temos que nos embasar, né, nessa carta também para vivenciar uma vida cristã. Nós não devemos esquecer essa parte aí, né? A vida cristã depende dessa unidade, dessa comunhão,
né? Que nós só podemos ter dentro da igreja, nós não possamos ser crentes em casa, não tem isso, não existe isso, a gente ouve isso nas ruas também. Né? Porque dependemos da comunhão, dependemos do corpo, dependemos de união, né? Da multiforme graça de Deus que é manifestada na igreja. Então nós dependemos disso aí. Né? Então a gente fica esses conselhos aí que é dado pela carta aos Efésios, aí, 2000 anos quase já escrita, né? Para a igreja, para nós, e atual, né? Tão atual. Né? Quantos ministérios se dividindo por falta de unidade, por falta de união, por falta de prática cristã, né? Que nós possamos aí nesse domingo meditar nessa carta, meditar nesses temas. É muito amplo, é muito tema, né? A gente deu uma pincelada em cada um, vai ser esmiuçado, né? Temas interessantíssimos, eleição, predestinação. Vou assistir, que vai ser outro professor. Tem um ponto que o nosso pastor presidente ele dá ênfase, né, dentro dessa exposição que o Amato está fazendo, que é o choque cultural, né? Dentro da igreja sempre acontece geralmente isso aí, o choque cultural. Às vezes é uma vivência familiar que você teve, e dentro da igreja você vai, quer queira que não, ter um relacionamento com pessoas e outras famílias, né, que viveram de uma forma específica e assim. E existe, às vezes, o choque cultural, né? Também os temperamentos, né? Um é sanguíneo, um é colérico, outro é fleumático, mas todas essas indiferenças caem por terra em Cristo Jesus, né? Porque nós passamos, não mais nós vivemos, mas Cristo, não mais nós temos a nossa mente, mas a mente de Cristo, né? Então, essa é uma das riquezas da graça. Da graça. Então, nós vemos também, né, que nessa mensagem, né, no item número 2 aqui do terceiro tópico, né, que tem um resumo praticamente da carta aos Efésios inteira. Né? Então, que ela vai nos mostrar, nós vamos ver esmiuçadamente nas próximas lições, né, são 13 lições, nós estamos apenas fazendo uma introdução. Então, aqui Paulo ele mostrou aos Efésios, né, o sacrifício de Jesus, o plano salvífico de Deus, né, o sacrifício de Jesus, né, ele mostra, né, a família, trata com a família, cada um nos seus detalhes. Então é uma carta bem completa para as nossas vidas, para a nossa vivência em união um com os outros, né, e buscando a Cristo Jesus. Então vamos ler a conclusão aqui. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda a favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, é isso aí, irmãos. É apenas a primeira, não é? Esperamos que a participação, né, teve uma participação média. Participação muito boa, e sempre oscilando na casa dos 40 irmãos. Sim. Né? Até meados de 50 irmãos aí. E a gente participando nesta manhã. Né? Eu sei que é um pouquinho mais difícil participar dessa maneira, né? Fica um pouquinho mais separado, mas estamos juntos aí em Cristo. E para que termine, né, essa pandemia aí, que acabe aqui no Brasil, que acabe no mundo. Né? Hoje é um dia de oração, de consagração, para que Deus coloque a mão. Porque a gente vê muitos médicos aí falando teorias, falando, uns vão para uns lados do tratamento, outros vão para outros lados do tratamento, mas certeza ainda poucas conclusões assim boas, né? Algumas mortes no nosso país, né, infelizmente, mas cremos em Deus, que Deus possa tirar isso aí de nós, né? Acabar de uma vez, para que nós possamos retornar à nossa vida. Claro que isso aí foi importante, eu acredito, para mim foi. Muitas pessoas começaram a valorizar outros aspectos da vida, que já não valorizavam, não é? Se distanciaram um pouquinho dos trabalhos, se distanciaram um pouquinho de lazeres, não é? Isso aí tem sido importante para mudar. Eu creio que
o avivamento da igreja também vai aumentar, né, a chama, a vontade de um avivamento, né, as promessas bíblicas concluindo, né, as promessas bíblicas se concluindo, né, Lucas capítulo 20 e Denis estão aí, né, então nós estamos vendo a Bíblia se concluir, né, então eu creio que isso aí aumentará a fé de muitos, né, no Senhor, né, que o Senhor está às portas. Vamos ficar firmes aí, vamos orar hoje e outros dias aí em prol dessa causa, né? E sempre contamos com a vossa presença aí nos cultos, na escola dominical, que você participe conosco, né? Vamos manter essa chama da escola dominical viva, né? E vamos continuar atuantes aqui, Pedro. Com certeza. Então, glória a Deus. Nesta manhã, tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória e dizer para você que participou conosco em mais uma live da EBD, que Deus continue abençoando você e sua família e também lembrando as saudações a todas as famílias, a amada igreja e aqueles que estão online acompanhando nesta manhã a primeira lição do segundo trimestre desse ano decorrente, 2020, né? Serão lições maravilhosas e seja online ou no retorno para a igreja, as respectivas classes, né? Sejam assíduos, né? Eu peço essa liberdade ao Dr. Marcos, né, de falar sejam assíduos, porque a Escola Bíblica Dominical é o maior seminário teológico do mundo, né, presbítero Otaí? E nós só temos a agradecer a Deus e deixar as saudações do nosso querido pastor presidente Roque Lourenço para toda a igreja, como também da nossa querida irmã Lucinda. Deus continue abençoando o nosso pastor, também a nossa pastora irmã Lucinda, e logo mais à noite, às 19h30, o culto da família, o culto evangelístico, estaremos transmitindo daqui mesmo, vamos dizer assim, do estúdio aqui do templo sede, né, da Assembleia de Deus Missão, estará ministrando a palavra de Deus nesta noite o evangelista Ismael Cortez, e também com a participação do cantor Alan Júnior, também será conosco também a cantora Ellen, louvando o nome do Senhor. Então compartilhe, chame toda a sua família, também divulgue para os seus vizinhos e amigos o grande culto nesta noite para juntos estarmos adorando ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Comentar alguma coisa ou daí fazer algum? Não, era isso mesmo. Então agradecemos a todos, fiquem na paz, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por esse momento aqui, Pai. No nome de Jesus, entra em cada lar aqui que participou dessa live, quem não pôde participar dessa live, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toca-lhes nos corações, nas mentes, Papai. Faça a mudança que tu quer, meu Deus, em nome de Jesus. Sabemos que a tua palavra não foi ensinada, não foi pregada em vão, Papai. Sabemos que ela faz o efeito. Isaías 55:11, meu Deus, em nome de Jesus, ela faz aquilo que lhe apraz, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos pelo pastor Roque, pelo irmão Lucinda, saúde, por demais obreiros aí que precisem, papai, irmãos que estão carentes aí de saúde, meu Deus, toca-lhes, Pai, segundo a sua misericórdia, meu Deus, toca-lhes segundo o seu amor, papai, segundo a sua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, tira do Brasil, papai, essa epidemia, papai, tira do mundo, meu Deus, em nome de Jesus, papai, que ela já tenha servido para os teus propósitos, papai, confiamos em ti, papai, que tu pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, papai, livra de doenças, livra da morte, cada família aqui, papai, a cura, meu Deus, em nome de Jesus, segundo a sua misericórdia, papai, por tudo te damos graça, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos dizem Amém. Deus abençoe.